E aí, beleza? Aqui é o Marcelo do Mundo Marcenaria. Hoje eu vou te dar uma dica rápida, super simples, de como é que a gente faz para colar laminado decorativo, são essas lâminas aqui, numa placa de compensado ou de MDF, tá? Hoje eu vou usar essa plaquinha aqui de compensado para mostrar como é que faz. E o laminado decorativo, enfim, ele tem uma série de cores, né? Uma infinidade de cores e inclusive tem várias versões que simulam aqui o visual de uma madeira ou de pedras, então tem para todos os gostos. E para colar o laminado na chapa de madeira, tem algumas questões assim legais da gente saber para que o nosso trabalho fique bem bacana, e é isso que eu vou mostrar. E é tão simples, tão fácil que você pode fazer em casa sem problema nenhum, tá? Para fazer isso, você vai ter que ter muito pouca ferramenta, né? A gente tem que ter essa chapa, né, de compensado, você vai usar o que você tiver que usar, a lâmina do laminado decorativo, uma espátula para aplicação da cola, a cola, uma espátula mais grossinha, arredondada aqui na frente, para a gente poder fazer uma pressão depois que as duas superfícies forem coladas, tá? E depois disso a gente vai refilar a borda, né, o que sobrar do laminado, porque o ideal é a gente cortar o laminado maior do que a peça de madeira, né, para a gente poder colar com um pouco de folga e depois a gente só refila em volta. E para isso a gente vai usar uma tupiazinha laminadora aqui. Então vamos lá. Para começar, eu quero falar sobre a cola. Que a cola para colar o laminado é diferente das colas que a gente usa aí, né, normalmente, enfim. É mais... o tipo de aplicação é diferente. Ela chama adesivo de contato, que pelo próprio nome já fala, ela só funciona quando as duas superfícies que vão ser coladas estão com cola. Ou seja, se eu tiver cola só nessa superfície e for colar o laminado nela aqui, não vai funcionar. Tá? O princípio dela é um pouco como o princípio do velcro, porque quando junta os dois lados, eles se agarram um pouquinho e não deixam sair. E aí quando a gente, depois que encosta as duas superfícies, faz a pressão com essa espátula, a gente consegue fazer com que a cola funcione muito bem. Então para isso, eu tenho que estar com as duas superfícies completamente limpas e secas. Eu não posso ter umidade em nenhuma delas e elas têm que estar completamente limpas também. Então antes de colar, a gente passa um pano, tá? Ou então joga um arzinho, alguma coisa para que a gente tenha as duas superfícies bem limpinhas. Assim como a espátula de aplicação também. A gente não pode ter a nossa espátula suja, porque a sujeira vai passar para a cola e vai ficar aqui no meio da peça. Isso pode atrapalhar um pouco a colagem ou até criar alguns carocinhos por cima, depois quando a lâmina estiver colada. Eu tô com duas peças aqui de laminado que eu já apliquei a cola de forma homogênea, que eu vou mostrar para você como é que ela está aqui, para você poder entender, tá? Eu preciso que as duas peças estejam com a cola e que a cola esteja seca. Então depois que eu aplico, depende do clima que a gente está, se está um pouco mais quente, um pouco mais frio, mas a secagem demora de 15 a 20 minutos, tá? De 15 a 30 minutos, perdão. Então se eu colei, passei cola nas duas superfícies e ela está seca, a gente pode juntar uma na outra que ela vai colar. Se ela não estiver seca, a colagem não vai ser legal, então a gente tem que esperar e dar esse tempo de cura, que é o normal dessa cola. Então aqui, essa superfície, né, desse laminado que está com cola, né, desse lado, se eu for colocar nessa superfície do compensado que não tem cola, eu vou encostar, eu posso fazer pressão, mas ela sai com muita facilidade. Então eu preciso de fato do contato da cola da outra superfície. Então aqui eu vou mostrar, eu vou colar esse laminado nesse, tá? Eu posso colar dois laminados se for o caso, se eu precisar, mas isso aqui é só para mostrar como a cola funciona. Então eu coloquei o adesivo de contato de forma homogênea nessa superfície e de forma homogênea também nessa superfície. As duas já estão há 20 minutos secando. Eu boto a mão e vejo que ela está bem seca. A partir do momento que ela está seca, eu vou colocar aqui, vou colar, passo um pouco a mão e venho com a minha espátulazinha de pressão aqui, ó, que eu fiz com uma peça que tinha sobrado de MDF, abaulei um pouquinho aqui para não arranhar o laminado e beleza. Agora tá super bem colado. Para tirar isso daqui
é bem difícil. Então, esse é o princípio da colagem do adesivo de contato. Bom, então agora que eu já esperei a cola secar, eu deixei 30 minutos e as duas superfícies já estão com a cola totalmente seca. Então, agora a gente vai colar o laminado na chapa de compensado. Só que a gente vai precisar de uma ajudinha, né? Que vão ser essas duas madeirinhas. E eu vou te explicar por quê. Essa peça pequenininha, né? Essa peça de compensado aqui tem 33 por 33 centímetros. Eu conseguiria colar o laminado sem problema sozinho. Mas se a gente estiver trabalhando com uma peça grande, estiver trabalhando sozinho, vamos supor, um tampo de mesa de 2,5 metros de comprimento, e eu for colocar um laminado nele, eu vou precisar de uns espaçadores para que eu possa trabalhar com folga sem a lâmina encostar. Porque a partir do momento que ela encosta aqui, ela trava. E se ela estiver um pouquinho torta, aí já era, a gente provavelmente vai perder a peça e não é isso que a gente quer. Então, eu coloco, ó, duas madeirinhas aqui. Se fosse maior eu ia botar várias, de modo que, ó, como ela não tem cola nessa superfície e o adesivo é de contato, eu coloco aqui e tiro sem problema, não cola. Aí eu venho com o laminado, coloco aqui em cima. Aqui eu consigo trabalhar, jogar ela para um lado, jogar ela para o outro, para frente e para trás, sem ela encostar na superfície, né, do compensado. Como eu falei que eu gosto de botar 1 centímetro para cada lado de folga, eu consigo ajeitar aqui sem problema. O que eu vou fazer? Aos poucos eu vou tirando as madeirinhas e deixando o próprio laminado encostando e acomodando, sem fazer tanta pressão para ele não trincar ou não torcer. E nesse sentido, daqui para fora, no nosso caso aqui 2 madeirinhas só, eu vou colar. Se fosse mais, eu ia fazendo isso aos pouquinhos, até que todo o laminado esteja encostado na chapa de compensado. Então vou mostrar aqui como é que eu faço. Então, a partir do momento que eu deixei já as sobras certinhas aqui, eu vou tirando a madeira do lado para fora. Eu deixo o laminado encostar. Eu não vou fazer muita pressão. Eu vou só tirando a outra madeirinha para o laminado poder encostar no compensado. Não fiz força nenhuma, deixei ele fluir natural aqui. Isso poderia acontecer, enfim, se a peça fosse muito grande. Agora eu passo um pouquinho a mão. Como as superfícies estavam super limpas, eu não estou sentindo nenhum carocinho aqui, tá? Por isso que a gente tem que deixar as superfícies bem limpas aqui para não interferir na superfície depois que a peça é colada. A minha espátula de pressão aqui, eu fiz com um pedaço de MDF bem simples e deixei só arredondadinho aqui para quando eu for esfregar eu não ter chance de arranhar o laminado. Então agora eu venho e faço uma pressão contínua aqui. Tome bastante cuidado aqui com as pontas, porque é onde tem a tendência de soltar mais rápido.
Como a superfície que eu apliquei estava bem homogênea de cola, não tinha nenhum pedaço sem cola, eu não vou ter problema isso aqui soltar com o tempo. Então agora, ó, tá super colado, fazendo uma força, mas não sai mesmo. E agora eu vou aparar essas bordas aqui para deixar bem faceado com o topo do compensado. Então, ó, fundamental, quando for usar tupia, sempre com óculos de proteção para não ter risco de voar nada no olho. Bom, eu espero que você tenha gostado. O resultado foi super legal, exatamente como eu esperava. Tá bem bacaninha, bem direitinho. E o processo é simples, é só trabalhar com calma, usar as ferramentas certas e fazer a coisa do melhor jeito que vai funcionar. Tem que sempre seguir o que os fabricantes dizem de cada material, seguir o tempo de secagem da cola, deixar tudo limpo, que a coisa vai funcionar muito bem. Se você gostou do vídeo e acha que serviu para você de alguma forma, dá um like pra gente. E se você não se cadastrou ainda no nosso canal, se cadastre no Mundo Marcenaria, que a gente vai mostrar sempre coisa nova e tentar atualizar tudo que a gente vem aprendendo e vem trabalhando de marcenaria. A gente sempre tenta dar uma dica bacana e vai ter sempre um vídeo legal. Então, se você não está lá, se cadastra e dá um joinha pra gente para curtir nosso vídeo. Um grande abraço e até o próximo.